Sem Renato e também sem Antônio Brum, o Grêmio chega em Erechim com uma lista de relacionados repleta de surpresas com meninos, que podem ganhar oportunidades para agradar o Renato amanhã, no Colosso da Lagoa, às 7 da noite. Vamos falar também das negociações pelo lateral esquerdo e esses últimos 3 dias de janela de transferências, tudo isso depois da vinheta. Fala, gurizada, Eduardo Picão aqui com vocês mais uma vez para a gente falar do Grêmio e do jogo de amanhã contra o Ipiranga. O Grêmio já chegou em Erechim, com alguns pontos que a gente vai abordar aqui. Começando pela chegada. Não foi Renato, amanhã teremos Alexandre Mendes como o principal homem da Casa Mata. Também não foi Antônio Brum, ficou em Porto Alegre, provavelmente resolvendo questões ainda envolvendo a janela de transferência que a gente vai falar nesse vídeo. E foi Alberto Guerra como dirigente político. Então o presidente gremista está lá em Erechim, está lá na concentração para cuidar dos assuntos políticos do tricolor e também ficar de olho na gurizada. E aí vamos falar de campo, né? Renato ficou em Porto Alegre treinando o grupo, teve até uma conversa na segunda-feira muito longa com o grupo de jogadores, uma cobrança e segue uma preparação toda especial para essa partida de sábado contra o Santa Cruz, por isso que o Renato ficou em Porto Alegre. Para Erechim, uma lista de relacionados repleta de surpresas. Entre os goleiros, primeiro a ausência de Gabriel Grando. Marquezinho também não foi, mas já era esperado. Então teremos Kaique e Thiago Beltrame entre os goleiros, o que começa a criar uma dúvida em relação ao planejamento do Grêmio em relação ao Grando. Nos laterais, do lado direito, Fábio, que deve ser capitão da equipe, inclusive concedeu entrevista chegando lá em Erechim, e também Igor Serrote, recebendo sua primeira oportunidade entre os relacionados. Entre os zagueiros, apenas 3. Bruno Vini, Natan Felipe e Gustavo Martins. Na lateral esquerda, Wesley Costa e Zé Guilherme, os 2 meninos da base também ganhando oportunidades. No meio-campo, muitas surpresas. Ronald voltando da seleção, João Araújo, Dodi, Iago, filho do Marreta, a gente fala muito sobre ele aqui no canal, menino promissor, Natan Pescador, Kaique, também menino da base, o Cheron e Pedro Lucas, também mais uma novidade, deve ser o reserva do Natan Pescador aí no jogo de amanhã. E nos atacantes, Bessosi, Galdino, André Henrique, Gustavo Nunes, Rubens e Riquelme, menino da base também que jogou a Copinha, então peças muito interessantes e peças que a gente precisa ficar de olho porque receberam oportunidade de ouro nesse jogo contra o Ipiranga. Eu volto aqui a citar. O Igor Serrote é um deles, o próprio Zé Guilherme, o Wesley tem sido relacionado, mas vai ser titular, também recebe a oportunidade de ouro para mostrar para o Renato que talvez esteja pronto. O João Araújo, o Iago principalmente, que já é cotado para entrar no time profissional, o Kaique, o Cheron, o próprio Pedro Lucas, que não tem mais planos para ficar no Grêmio, mas pode ter uma reviravolta. E no ataque, o Riquelme, o Gustavo Nunes e também o Rubens, né? Voltando aí a ter oportunidades. São peças que o Grêmio vai ter à disposição amanhã junto do Alexandre Mendes e precisa ficar de olho para entender melhor como vai se dar a temporada do restante dos garotos. Eu acho que deveria, inclusive, ter mais oportunidades para eles. E não duvido que lá em Ijuí, na Recopa Gaúcha, o Renato também mande um time alternativo nesse sentido. Eu acho que, inclusive, que é a grande tendência. Por ser uma viagem longa, deve se repetir mais ou menos o que a gente viu aqui. Se a gente fosse falar num provável time, botaria Kaique no gol. Na lateral direito, Fábio, inclusive deve ser o capitão. Bruno Vini e Gustavo Martins na zaga. Na lateral esquerda, Wesley Costa. O meio campo de Ronald, de Dodi e Natan Pescador. O ataque de Galdino, André Henrique e também Lucas Bessosi ou Gustavo Nunes. Essa seria a minha única dúvida, mas acho que deve começar o Bessosi até pela hierarquia que o Renato constrói. A gente sabe que ele não vai estar lá, mas ainda assim é ele que acaba montando o time. O Grêmio também ainda estuda mais contratações nessa janela de transferência. Faltam 3 dias para a finalização da inscrição para o Campeonato Gaúcho e o Antônio Brum trabalha de forma excessiva aí nesses últimos momentos para tentar mais reforços. A gente sabe que o Grêmio ainda procura um ponta direito e também um lateral esquerdo, ainda vê um zagueiro com bons olhos como oportunidade de mercado. O nome para a lateral esquerda, Felipe Jonathan. Colegas lá de Santos informam que o Grêmio não desistiu das negociações e vai tentar fechar com ele até o final aí da janela de início de temporada. E para as outras 2 posições é mais difícil, mas o Brum ficou em Porto Alegre e está trabalhando fortemente nessas questões para tentar trazer eles antes do fim do prazo
da janela que eu já falei, dia 16, onde o Grêmio encerra as inscrições para o Gauchão, mas tem até o dia 7 de março para contratar para o Campeonato Brasileiro. A gente fica por aqui, sempre lembrando, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa teu comentário de quem tu gostaria de ver mais aí desses meninos entre os relacionados amanhã contra o Ipiranga. Beijo!